Seja bem-vindo para esse devocional de Natal, para esse caminho de fé e de autoconhecimento que temos a oportunidade de vivenciar. Estou muito feliz de você estar aqui, de você ter dado o teu sim para vivenciar esse processo, esse caminho. Um caminho que, como eu disse para você no vídeo anterior, eu iria fazer ele de forma individual, mas de alguma maneira Deus pediu para que eu compartilhasse com você um pouco dessa riqueza, um pouco desse conhecimento, da experiência, mas lembrando que meu objetivo aqui não é catequizar, nem dogmatizar, nem trazer mais conhecimento intelectual, mas simplesmente trazer uma reflexão acerca daquele que dividiu a história, daquele que é o sentido das nossas vidas e que pode verdadeiramente nos levar a uma experiência verdadeira com Deus, a uma experiência com a nossa divindade. Então, sobre esse devocional, bom, hoje é o nosso primeiro dia. Então, o que acontece? Só te explicando um pouco como que vai funcionar a estrutura desse devocional. Primeiro ponto, não se prenda tanto à estrutura. Nós estamos muito acostumados a estruturas rígidas, a ter que ter um mapa, a ter que ter algo conhecido, e às vezes a nossa mente, ela precisa disso para ter apenas mais uma informação. Então não se prenda à estrutura, permita-se nesse tempo também se entregar às possibilidades das surpresas que Deus pode trazer para a tua vida nesse tempo, para que Ele possa se revelar a você. Eu não estou aqui simplesmente para trazer mais um conhecimento, mas para trazer a possibilidade da gente criar essa conexão como a gente fez e juntos nós trilharmos esse caminho de fé nesse tempo que é o tempo do Advento, que é um tempo que tem um sentido espiritual muito profundo. Então, como que nós vamos fazer? Sempre aos domingos nós vamos ter uma meditação, uma reflexão que ela vai ter uma duração maior. Durante a semana a gente vai estar mandando os áudios, as meditações em áudio, e nos domingos nós teremos, porque nós iremos aprofundar um pouco mais nesse tempo, sobre o que é, sobre o sentido, como que nós podemos aproveitar melhor esse tempo e esse devocional. Então, a base desse devocional é a Sagrada Escritura. A base desse devocional é a Sagrada Escritura. E é justamente nas Escrituras que nós vamos mergulhar. Algumas leituras, elas estão, para quem é católico, a gente vai seguir algumas leituras da liturgia diária, mas todas elas pautadas ali nos ensinamentos de Jesus e pautadas nas Escrituras. Então, quando nós falamos de Advento, o que é esse tempo do Advento, né? Assim como a vida é feita de ciclos e de estações, é importante também que na nossa vida espiritual, que é aquilo que realmente importa de fato, nós tenhamos também essas dinâmicas e essas estações. Só que uma coisa que é importante a gente trazer aqui, né? Como que o mundo tira de nós a oportunidade e nos rouba a atenção, principalmente nesse tempo do Natal. Principalmente nesse tempo que antecede o Natal. E eu acho muito interessante que nós vamos mergulhar um pouco na liturgia de hoje. Você vai ver o quanto que é incrível, porque dentro desse tempo tem um direcionamento na palavra que nos traz. E aí quando a gente traz a palavra, é muito importante, porque vamos trazer aqui. Essa aqui é a minha Bíblia, velhinha. Aqui está um manual para a vida. Aqui está um manual. Tanto para a vida, digamos, material, cotidiano, dia a dia, quanto para a vida espiritual. Só que a gente não leva, às vezes, isso a sério. Às vezes nós passamos batido. E nós achamos que, por exemplo, não, Johnny, mas eu convivo com Deus o tempo todo eu estou conversando com Deus. E aí a questão é, você está encaixando Deus na sua vida, entre uma coisa ou outra, ou nós estamos buscando? E existem diversas formas de você buscar.
a espiritualidade, de você se aprofundar. Existem vários caminhos. Esse devocional é um deles que você pode aproveitar esse caminho para mergulhar e cultivar o nascimento desse Cristo interior. Então nós vamos aqui na nossa primeira leitura que nós vamos meditar no dia de hoje, que diz assim: Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus. Essa é a segunda leitura de São Paulo aos Romanos. E olha que interessante, né? Porque nesse período é o período onde nós mais nos preocupamos, às vezes, com aquilo que nós iremos comer, com aquilo que nós iremos beber, aonde nós iremos passar. E é muito interessante porque existe um projeto verão. E o que é o projeto verão? Cuidar do corpo para preparar o corpo para a exposição ao verão. Só que às vezes nós não fazemos isso na nossa vida espiritual. E olha que interessante como diz aqui. Vós sabeis em que tempo estamos, já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Meu irmão, minha irmã, se a gente for parar para olhar o tempo em que nós estamos, a gente vai ver que nunca a humanidade esteve tão depressiva, tão ansiosa, tão apressada, tão preocupada. E ao mesmo tempo nós nunca tivemos uma acessibilidade a tantos recursos, como por exemplo, recursos de alimentos, apesar que existe fome ainda em alguns lugares do mundo, mas à nossa volta a gente vê que a gente tem toda uma riqueza de recursos. Só que ao mesmo tempo a gente vive um tempo de isolamento, um tempo onde os valores espirituais estão sendo cada vez menos valorizados. Um tempo em que eu quero encaixar Deus nos meus planos, naquilo que eu quero fazer para a minha vida, no meu trabalho, inclusive, até mesmo no quanto eu quero prosperar, eu quero trazer Deus, né, para isso. Mas nós não despertamos. E o que é despertar? O que é esse despertar que São Paulo traz aqui para nós? Despertar o Cristo interior, despertar aquilo que nós somos de verdade, despertar para a nossa verdadeira identidade, despertar para aquilo que realmente importa. Que o mundo ele vai trazer para nós várias distrações. E aqui é interessante, olha como essa palavra ela é atual. Nada de glutonerias. Glutonerias é o quê? A prática da gula. As preocupações com o que comer, o que fazer. Isso vai roubando o nosso tempo e roubando a nossa atenção. E às vezes nós ficamos tão preocupados, né? Porque nessa época, por exemplo, nesse mês, é quando existem as confraternizações, os amigos X, enfim, são várias programações. E claro, é importante a gente ter essa confraternização com os nossos irmãos,
Mas aí fica a pergunta: e Deus nessa história? E Cristo nessa história? E aí a noite vai adiantada e o dia vai chegando. E despojar das ações das trevas são dessas ações que justamente o mundo traz na nossa cabeça, traz na nossa mente através dos nossos pensamentos. Inclusive é sobre aquilo que Jesus fala: não vos preocupeis com o que comer e o que beber. E às vezes chega nesse tempo, a gente se preocupa com tudo, menos com isso. Menos com aquilo que importa, que é Cristo. Que é o aprofundamento na palavra, na espiritualidade. E aqui São Paulo, ele dá pra gente essa dica: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Esse se revestir de Cristo é um trabalho, e é um trabalho árduo, tá? Não é um trabalho fácil mesmo. Eu falo que dentro da minha trajetória, eu jamais achei que fosse tão difícil ser cristão. Porque a gente, quando eu falo do ser cristão, é de seguir os ensinamentos. Porque saber, nós sabemos, na mente, no intelecto. Mas nós não praticamos. Porque nós vamos nos deixando nos levar pelas preocupações, pelos exageros. Isso vai nos consumindo dia após dia. E aí entra um ponto interessante, porque nós percebemos que aquilo que a espiritualidade nos pede, aquilo que o caminho espiritual nos pede, é diferente do caminho para qual o mundo vai nos conduzindo nesse tempo. E aí, quando a gente vai perceber, a gente vai sendo tomado pela pressa, tomado pelos compromissos, quando eu falo de compromissos aqui, minha gente, não que a gente não tenha que não ter compromissos ou não celebrar conquistas. As conquistas devem ser celebradas. Mas a questão é, com quem que eu quero celebrar a conquista? Porque às vezes nós queremos celebrar com quem está à nossa volta, mas nós não celebramos com aquele que realmente importa, que é Deus. A gente só faz um agradecimento lá. Agora um tempo com Ele, a gente não tira. E aí entra um ponto que nesse advento nós somos convidados a vivenciar, a fazer esse caminho de transformação, a fazer esse caminho que realmente nos importa, esse caminho que nos leva a nos revestir de Jesus Cristo. E como que isso é terapêutico? Porque quando chega no final do ano, o que acaba acontecendo muitas das vezes? Alguns estão muito felizes por terem batido metas, outros estão frustrados por não terem conseguido realizar o que conseguiram realizar, outros estão esperançosos. A gente vai ver que cada um tem um motivo, um porquê, um para quê. E aí a pergunta é, como é que você está se sentindo nesse momento?
Como que você está se sentindo nesse momento? E aí agora nós vamos refletir em cima das palavras do Evangelho de hoje, que também são muito fortes, que falam bem assim. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis o dia que o Senhor virá, que virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria, e não deixaria que a sua porta, que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Sempre quando nós pensamos acerca desse Evangelho, a gente às vezes acaba tendo uma compreensão um pouco assim, quando a gente pensa nessa vinda de Cristo, né? A gente tem aquela concepção como se viesse a acontecer um grande fenômeno físico sobre as nuvens, mas nós não percebemos que o que significa essa vinda de Cristo, essa vinda. Então a gente sente às vezes um pouco de medo quando a gente lê esse Evangelho. Só que esse Evangelho ele não fala nem de medo e nem de punição. Ele fala de um ponto muito importante que é a vigilância interior. E essa vigilância interior é o estado de quê? De uma consciência desperta. Então, a gente vai ver aqui que Jesus traz, né? Na época de Noé, todos comiam e bebiam. Então, qual o convite aqui? A gente percebe que as pessoas viviam no modo automático. O que é viver no modo automático? Viver fazendo a mesma coisa sempre. Que é o que nós chamamos da vida comum. E às vezes essa vida comum nos faz não perceber o essencial. Então, aqui nesse Evangelho, Jesus ele traz para a gente uma metáfora do inconsciente emocional. Que, inclusive, é justamente esse automático que tem nos levado a adoecer. E às vezes, para viver esse automático, a gente quer até mesmo, por exemplo, não, eu vou tomar um Vivance, nada contra a medicação. Só que às vezes nós estamos tão tomados pelo automático que a gente vai se forçando a dentro desse automático fazer escolhas que vão nos adoecendo. E a gente vê isso na prática como está hoje. Então, não só vivendo nesse automático de escolhas, mas também de repetição de padrões. E aí nós vamos nos dando conta que esse automático vai nos levando para aquele lugar onde nós não queremos estar. Então, às vezes quando a gente lê essa palavra, a gente pode ter um pouco assim de ter esse receio, né? Nossa, não, mas uma palavra muito dura, uma palavra muito pesada, uma palavra que traz um certo receio. Só que o nosso convite, o meu convite aqui para o dia de hoje com você é que justamente que a gente possa refletir acerca daquilo que nós estamos fazendo no automático.
E o que Jesus vem trazer para nós aqui hoje, o que ele vem falar é: olha, não vive dormindo, acorde, desperte. Desperta para aquilo que você é verdadeiramente. E aí é muito interessante porque ele vai falar aqui também, né? Se um dono da casa, vou colocar aqui novamente, compreendei bem, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. O que é esse ladrão que nos rouba a nossa atenção aqui? Muitas das vezes é a ansiedade, muitas das vezes é o medo, muitas das vezes é o pânico, muitas das vezes é o ego, que tenta invadir a nossa mente, emocionalmente falando. E vai nos tirando e nos roubando a consciência de quem nós somos, daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente importa na nossa vida. Então, meu convite para você no dia de hoje é, verdadeiramente, você tem que ser muito honesto. Temos que ser muito honestos, porque nós vamos entrar num tempo e num processo em que a tua mente não vai querer entrar. Porque cultivar o nascimento do Cristo interior é enfraquecer o nosso ego, a nossa mente e sair dos padrões automáticos. E aí, quando nós não estamos no automático, o que acontece? A nossa mente ela fica louca. Santa Teresa de Ávila até dizia, né? A mente é a louca da casa. Então, meu convite aqui para você nesse dia é: tira um momento. Agora, nesse exato momento, nós vamos ter aqui uma oração e uma meditação para que você possa verdadeiramente observar os seus pensamentos, pedir essa graça de Cristo mesmo para que essa graça de Cristo possa limpar as nossas emoções, a nossa mente, limpar os espaços onde Cristo precisa nascer, para que Ele verdadeiramente possa nascer em nossos corações. Esse é o nosso objetivo desse tempo e dessa semana. Refletir sobre aquilo que é essencial. Refletir sobre aquilo que realmente importa. E um ponto que é interessante trazer aqui para você, gente, essas passagens não é uma crítica à vida cotidiana, não é um peso sobre a vida cotidiana, mas é a falta de consciência que nós temos no cotidiano. Nós vivemos no automático sem observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas repetições. E aí, quando nós vamos nos dar por conta, nós já estamos tão identificados com os pensamentos, com as emoções. E aí, às vezes, é necessário uma intervenção terapêutica
um pouco mais abrupta, para descolar nossa identidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Só que, às vezes, quando isso vem acontecer, já é tarde demais. Então, nós temos a oportunidade, nesse momento, de, nesse tempo, nascer, cultivar o nosso interior para que Cristo possa nascer em nós, nascer em nossa vida. Para que verdadeiramente a gente possa despertar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente faz sentido na nossa existência. Então, nesse momento eu te convido a fechar os olhos. Coloca a mão no seu coração. Sente o seu coração pulsar, o seu coração bater. Apenas sinta o seu coração bater. Você pode colocar uma mão sobre a outra. Você vai pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, desperta em mim um coração vigilante. Espírito Santo, desperta em mim o verdadeiro eu. Não deixe com que os pensamentos, as minhas marcas, as feridas tomem conta do meu dia a dia. Nesses dias que antecede o Natal, que eu possa verdadeiramente viver o essencial, viver aquilo que realmente importa. Que possamos trilhar esse caminho, Espírito Santo, e nos dá a graça de sentir o Cristo nascendo em nossos corações. Tira de nós o medo de dizer não. Quantas coisas que nós, às vezes, fazemos nesse tempo sem a vontade e o verdadeiro desejo de fazer, de lugares que nós, às vezes, não queremos estar, que nós, às vezes, temos que estar. Tira de nós esse medo de sermos autênticos. Tira de nós o medo de estarmos em silêncio. Coloca no nosso coração, Espírito Santo, mesmo esse amor do Cristo interior. Tira nossa mente do automático e nos permita enxergar verdadeiramente aquilo que nós somos.
tire de nós, nos ajude a ter força para perceber os pensamentos que roubam a nossa paz. Quantos pensamentos, quantas pessoas que nesse momento talvez estão se sentindo isoladas e açoitadas por pensamentos de tristezas, pensamentos mesmo que nos afastam de Ti, principalmente do medo, pensamento do medo de verdadeiramente se conhecer, conhecer quem elas são. Dai-nos a graça, Espírito Santo, mesmo de sermos dignos de receber em nosso coração o Cristo, que é esse amor puro, que é esse amor genuíno, que é esse amor que verdadeiramente nos traz a paz. Inspira e expira profundamente. Você vai falar: Espírito Santo, nos enche de esperança. Inspira, expira e volta aqui, vai voltando aos poucos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e
te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E nesse tempo, nós vamos fazer uma atividade terapêutica que eu vou passar para você. Dentro da tradição católica, existe os 4 domingos do Advento. E uma tradição que veio, inclusive, que não veio da Igreja Católica, isso veio de um pastor luterano há muitos anos atrás, que são das 4 velas do Advento. As 4 velas do Advento. Então nós vamos, nesse momento, no dia, nesse tempo, você vai ter a tarefa de arrumar uma vela roxa. Por que roxa, Johnny? Porque esse sentido, né, de trazer e de acender uma vela roxa. Não pode ser uma vela branca? Pode ser também, não tem problema. Só que o roxo, ele é uma cor. E se a gente for entrar nessa questão do inconsciente, do arquétipo, aqui nós vamos gastar muito tempo, então não é esse o propósito, né? Mas o roxo, ele é a cor da transformação interior. O roxo, ele representa o luto da alma que quer renascer, renovada. Então, é muito interessante porque na antiguidade, somente os reis usavam a cor roxa por ser uma tinta muito cara, muito nobre, né? Então, o nosso exercício de ter uma vela roxa, que você vai acender, se você puder ter as quatro velas em casa, recomendo, seria ótimo, né? No sentido mesmo de marcar essa semana, ter uma vela roxa e uma vela branca que você vai todos os dias acender no seu momento com Deus. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, à noite, no momento que você sentir que é para você, o momento que é possível de retirar esse momento com Deus, né? O tempo do Advento, ele, como eu disse, né, é um tempo de renovação. É um tempo que traz para a gente assim, uma dinâmica terapêutica muito forte, uma dinâmica terapêutica que nos convida a ir para o essencial.
E por que ter uma vela? Existe uma passagem em Isaías que diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus, Cristo é essa luz. Então esse é o objetivo de você, todos os dias, além de acender a vela roxa, que é o sentido dessa cor do advento, que traz esse simbolismo, essa simbologia. Johnny, não achei vela roxa, não tem aqui na minha cidade. Então, coloque uma vela branca, não tem problema. Tá? Johnny, não consegui, não tenho agora. Pode ser em qualquer dia da semana, na segunda ou na terça. Mas lembre que, assim como você, com certeza, se você fosse receber uma visita muito importante na sua casa, você não iria colocar qualquer prato, ou receber de qualquer maneira. A forma e a importância que você dá para receber o Cristo vai fazer toda a diferença nesse Natal, na tua vida. Então esse é o meu convite para você. Não porque Cristo quer ser bajulado, não é isso. Mas é preparar o nosso coração e mostrar para a nossa alma, para a nossa mente aquilo que verdadeiramente importa, que é essa busca. Então, todos os dias você vai acender a vela roxa na hora da sua meditação e uma vela branca também, que é importante, simbolizando mesmo essa luz. As velas vão simbolizar o quê? Essa luz. A luz da alegria, a luz que é Cristo. Muito mais do que um personagem histórico, essa luz que vem clarear os nossos pensamentos, que vem trazer clareza para a nossa vida, clareza para a nossa história, clareza para aquilo que nós queremos, clareza para a nossa mente, que é o que nós mais precisamos. Então, fica aí essa meditação. Espero ter ajudado. Ainda dá tempo de você convidar mais 3 pessoas. As outras meditações, elas vão ser mais curtas ao longo da semana. Apenas no domingo que a gente vai fazer essa meditação mais longa, mas ao longo da semana a gente vai ter, entre áudios e vídeos, uma meditação mais curta mesmo, com base em uma palavra da Sagrada Escritura. Mas no domingo é importante a gente tirar esse tempo maior, esse tempo para estar com Deus, esse tempo para dedicar a Ele, né? Para que você possa verdadeiramente entrar nesse espírito natalino, celebrar o nascimento de Cristo. Celebrar e cuidar e cultivar e desejar o nascimento desse Cristo dentro de você. E desejar esse nascimento do Cristo dentro de nós é acolher as graças crísticas. O que são as graças crísticas? O autocontrole emocional, a paz, a leveza, a alegria, coisa da qual nós estamos afastados, né? A gente vê aí pela humanidade, pelos resultados que nós vemos. Então, esse é o convite para você. E espero que você convide outras pessoas para que você possa também ganhar força na sua jornada. Então, até amanhã. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Leia essas 2 leituras bíblicas, principalmente o Evangelho, para que você possa meditar em cima dessa Sagrada Escritura. E até mais. Fique com Deus.